Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da Central Gospel, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E nesse primeiro ou segundo trimestre de 2025, estamos falando sobre ícones do Novo Testamento. Hoje nós vamos abordar Lucas, o médico amado e cronista da universalidade do Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 5 a 11, lemos a carta de Paulo a Timóteo dizendo assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, só Lucas está comigo. Lucas, o médico amado. Muito bem, o texto áureo da nossa lição se encontra em Colossenses, capítulo 4, verso 14, outra epístola de Paulo, que diz: Saúda-vos, Lucas, um médico amado, e Demas. Note quantas vezes Paulo menciona em suas cartas a Lucas. Vamos então à palavra introdutória dessa nossa lição. Embora Lucas não tenha conhecido Jesus pessoalmente, ele decidiu segui-lo, o que torna sua missão de falar sobre ele instigante e desafiadora. Reconhecemos-lo como um ícone da nova aliança. É compreender o seu papel como escritor inspirado, tanto do Evangelho quanto também do livro de Atos. Lucas é um missionário altruísta, dedicado à propagação da mensagem redentora, ao lado de Paulo, Silas, Barnabé e outros valentes que estavam proclamando o Evangelho. Um gentil a serviço de Cristo. Lucas, médico, intelectual, conforme Colossenses 4,14, médico amado, aprendeu tudo o que pôde a respeito do Filho de Deus e compartilhou suas descobertas com todos que estavam fora de um contexto judaico. As 3 referências singelas feitas ao seu nome no Novo Testamento se encontram em Colossenses 4,14, mencionando Lucas, o médico amado, 2 Timóteo 4,11, só Lucas está comigo, e Filemão, capítulo 24. Não reflete completamente sua importância histórica e influência eclesiástica que Lucas teve. De Antioquia para o mundo, as raízes de Lucas. O texto bíblico destaca as habilidades e dedicação de Lucas, que após sua conversão, empenhou-se intensamente na divulgação do Evangelho. Porém, para compreender melhor seu caráter, é necessário recorrer a fontes extra-bíblicas. Há um texto antigo, datado do ano 160, que afirma que Lucas era natural de Antioquia, gentil, médico, autor do 3º evangelho na Acaia, e que teria vivido até os 84 anos sem se casar. Esse testemunho é corroborado por líderes da igreja como Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Jerônimos. Fontes históricas fidedignas indicam que ele teria falecido em Boeotia, um distrito da Grécia. O seu túmulo se encontra
na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Em Colossenses 4, 7 a 18, Paulo menciona os seus colaboradores e distingue os judeus dos gentios, deixando implícito que Lucas pertence ao segundo grupo. A tradição sugere que Lucas pode ter sido escravo de uma família rica, algo comum na época, com o propósito de formar médicos entre seus empregados. Vamos ao 1.2, um chamado transformador, a conversão de Lucas. Não existe qualquer registro no texto bíblico que lance luz sobre a época ou as condições ou ainda as circunstâncias da conversão de Lucas ao cristianismo, mas seu comportamento ao longo dos anos demonstra que ele possuía uma fé firme no Senhor Jesus. Vamos ainda a 1.3 falar do ofício de médico ao compromisso com a missão. O médico amado que cuidou de Paulo. Lucas é mencionado no Novo Testamento como médico, Colossenses 4,14. E ele certamente foi um apoio essencial para Paulo, que sofreu diversas agressões físicas, incluindo espancamentos e apedrejamentos, como em Atos 16, 23, 2 Coríntios 6, verso 5 e capítulo 2 Coríntios 11, do verso 24 ao 27, os sofrimentos que Paulo passou. Sua presença provavelmente proporcionou ao apóstolo os cuidados clínicos necessários, o que justificaria o título de médico amado que dele recebeu. Falemos ainda o escritor do Evangelho e também historiador do livro de Atos dos Apóstolos. Embora conhecido como médico, uma das maiores contribuições de Lucas ao reino de Deus foi o seu trabalho como historiador. Nos prólogos de seu evangelho e também no livro de Atos, ele demonstra compromisso com a precisão factual, registrando fielmente os eventos da vida de Jesus e do início da igreja. As duas obras literárias compostas por Lucas, o Evangelho mais o livro de Atos, e a sua trajetória ministerial, não nos deixam dúvidas quanto ao seu entendimento sobre o caráter universal do Evangelho. Para ele, esse é o correto entendimento sobre a mensagem da cruz. A salvação é um dom de Deus ao mundo. E ele apresenta isso, que Jesus veio salvar o que estava perdido. Vamos à jornada missionária ao lado de Paulo. O encontro inicial de Lucas marca sua entrada na história apostólica. Provavelmente, Lucas encontrou Paulo pela primeira vez em Troade, e isso se deu por volta do ano 51 depois de Cristo. Atos 16, verso 8. A partir desse encontro, seguiu com ele para Macedônia. Atos 16, verso 9 e 10. Passando por Samotrácia, uma ilha entre a Ásia e a Europa. Atos 16, 11. E chegando junto com Paulo a Filipos. Atos 16, verso de número 12. Essa cidade, um porto e era um importante centro comercial, Filipos, na Macedônia, estava estrategicamente localizada próximo ao mar e às principais cidades europeias, facilitando assim a propagação inicial do Evangelho. Durante esse período, a narrativa do livro de Atos passa a ser feita em primeira pessoa do plural, nós, sugerindo a presença direta de Lucas nas viagens missionárias. Atos 16, verso 10 a 17, Atos 20, verso 5 a 15, Atos 21, verso 1 a 18 e Atos 27. Todas essas menções de Lucas, nós, Atos 28, 16, mostra que ele estava presente nas viagens de Paulo, inclusive no naufrágio que eles passaram.
Vamos ao ponto 2.2, falar dos desafios e provações e a resiliência de Lucas na missão. Em Filipos, Paulo, seguindo o costume judeu, buscou um lugar de oração ao ar livre, já que a cidade não possuía uma sinagoga formal. Atos 16, verso 13. Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos, Atos 16, verso 16 a 23, enquanto Timóteo e Lucas possivelmente passaram desapercebidos por não terem aparência de judeus típicos. Após a prisão, Lucas e Timóteo provavelmente permaneceram na cidade para apoiar aquela jovem igreja local. Na carta aos Filipenses, Paulo menciona o apoio financeiro que recebeu exclusivamente dessa igreja, até sugerindo que Lucas e Timóteo possam ter intermediado com relação à sua ajuda. Segundo o costume judeu, uma sinagoga podia ser formada se houvesse pelo menos 10 chefes da família na cidade. Caso esse número não alcançasse, os judeus se reuniam em um lugar de oração ao ar livre, seguindo o seu hábito de procurar primeiro a sinagoga nas cidades que visitava. Paulo, ao chegar em Filipos, buscou um grupo de oração de judeus, Atos 16, 13. Falemos agora do retorno e dedicação. Lucas se junta a Paulo novamente. Paulo e Lucas se reencontraram em Atos 20, verso 13, com Lucas acompanhando Paulo de Troade a Azós e, em seguida, passando por diversas cidades como Cós, Rhodes, Patara, Tiro, Cesareia e Jerusalém. Atos 20, verso 5 ao 21 e Atos 20, verso 18. Lucas também acompanhou Paulo até Roma, naquele naufrágio que Paulo vai sofrer, Atos 27, 1 e Atos 28, 16. Lucas não apenas registrou os eventos do terceiro evangelho, mas também participou ativamente das missões, ajudando a expandir o reino de Deus. Nos últimos dias de Paulo, enquanto ele estava preso e guardando sua provável execução, e lemos isso em 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, Lucas foi um dos poucos a permanecer ao seu lado, oferecendo apoio e companhia ao apóstolo, conforme 2 Timóteo 4:11, só Lucas está comigo. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, abordando o evangelista e cronista do cristianismo. Os escritos de Lucas, incluindo o Evangelho e o livro de Atos, foram dirigidos a uma audiência grega, representada por Teófilo, e pelos gentios interessados nas boas novas. Lucas buscou comunicar a história de Jesus e a expansão da fé cristã em uma linguagem e estilo acessíveis ao pensamento helenístico, enfatizando a universalidade do Evangelho e o seu alcance a todas as nações. Seu objetivo era consolidar a fé dos leitores na continuidade entre o ministério de Jesus e a expansão da igreja primitiva, oferecendo uma perspectiva histórica e espiritual da ascensão e propagação do cristianismo para além das fronteiras judaicas. Vamos ao 3.1, o Evangelho segundo Lucas e o retrato completo de Cristo. O Evangelho de Lucas se destaca por sua amplitude e profundidade, oferecendo mais detalhado relato da vida de Jesus dentre os sinóticos. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4. O evangelista narra-nos com precisão o nascimento e infância do Salvador. Ele mesmo diz que ele investigou, após investigado tudo, ele colocou em ordem os assuntos que aconteceram. Provavelmente Lucas inclui mulheres com relevância, como Isabel, a mãe de João Batista, Marta e Maria, de Betânia,
a viúva de Naim. Além disso, ele faz uma genealogia de Jesus que vai de José até Adão, Lucas 3, verso 23 a 28, reafirmando a abrangência das boas novas que se destina a todas as nações. Lucas também aborda os milagres com uma perspectiva cuidadosa, quase que científica. Lucas 8, versos 43 a 48, destacando também o impacto da cura sobre os gentios. Lucas 5 ou Lucas 7, quando ele cura o servo do centurião. Lucas 17, também 11 e 19, quando Jesus cura 10 leprosos, registrando então inúmeros ensinamentos de Jesus por meio de parábolas exclusivas. O Evangelho de Lucas tem mais parábola que todos os outros evangelhos. E ele nos tem a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma, em Lucas 15, a parábola do mordomo infiel, e alguns incluem também Lázaro e o rico como parábola. Esse evangelho revela-nos a compaixão, a universalidade de Jesus, que busca incluir e salvar a todos, sem distinção. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha se perdido. Falemos ainda do livro de Atos dos Apóstolos e a propagação do Evangelho e a expansão da Igreja. Com uma estrutura narrativa que acompanha o crescimento da Igreja, Atos retrata a missão de testemunhar em Jerusalém. Atos 1, 6, 7. Depois de Atos 6, 8 a 9, 31, Judeia e Samaria. E finalmente até os confins da terra, Atos 9, 32 a Atos 28, 31. Esse relato conecta diretamente o chamado de Jesus a seus discípulos com o nascimento e expansão da igreja, destacando o cumprimento do mandato de Cristo para levar a mensagem a todos os povos. É Lucas também que relata-nos que em Antioquia da Síria, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, Atos 11, 26. Vamos a lições da vida de Lucas para a jornada da fé. 4.1. Cuidado com o próximo como essência da fé. O Evangelho de Lucas destaca a compaixão de Jesus, revelando seu olhar cuidadoso para com os marginalizados e esquecidos da sociedade, desde o chamado ao amor misericordioso até a cura da mulher que andava encurvada há 18 anos, Lucas 13, 10 a 17, Lucas nos convida a uma fé viva que derruba obstáculos socioculturais, expressando em ações concretas. O exemplo de Cristo nos incita a refletir como podemos imitar essa compaixão que não discrimina. A prática da misericórdia, tão central no Evangelho de Lucas, nos convoca a exercer uma fé vívida, dedicada ao cuidado dos menos favorecidos. 4.2. A humildade, a entrega no caminho da salvação. Lucas nos ensina ainda, por meio da descrição de parábolas únicas, que a fidelidade ao chamado divino é inseparável de uma postura humilde e devota. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, percebe-se a graça como resposta à reconciliação entre o pai e o filho. Na parábola do samaritano, o bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, verifica-se que a verdadeira devoção se manifesta ao cuidado que é dirigido ao próximo. Essas narrativas nos inspiram uma fé ativa, que renuncia ao egoísmo e abraça o serviço. Lucas 18, 9 a 14. Lucas nos orienta a considerar como nossa própria jornada pode refletir essa fidelidade humilde que se inclina diante do necessitado e que acolhe o perdido. 4.3. O altruísmo
e lealdade à dedicação de Lucas a Paulo. Lucas destaca-se não apenas como evangelista, historiador, mas também como um amigo fiel, leal e altruísta. Ao longo das viagens missionárias e dos momentos de adversidades enfrentados por Paulo, o médico, amado, manteve-se ao seu lado, exemplificando o verdadeiro compromisso com o próximo. Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11. Mesmo quando outros abandonaram o apóstolo, Lucas permaneceu fiel, testemunhando uma amizade que ultrapassa as dificuldades e o tempo. A abnegação de Lucas inspira-nos a refletir sobre o valor da lealdade em nossas relações. Em um mundo no qual o individualismo prevalece, sua postura convida-nos a cultivar um espírito de solidariedade com os irmãos em Cristo, especialmente nos momentos de maior necessidade. Conclusão: Lucas é considerado uma das grandes figuras do Novo Testamento e integra a galeria dos escritores bíblicos escolhidos por Deus ao longo dos 1600 anos para a composição dos livros da Bíblia, sendo provavelmente o único gentil entre eles. O médico amado ressalta a universalidade do Evangelho, revelando que a mensagem de salvação é para todos. O cronista da fé cristã ilustra essa realidade ao narrar o evento de Pentecostes, com a diversidade de nacionalidades ali presentes. Atos 2, versos 7 a 11. Também fala da visão de Pedro sobre os alimentos impuros. Atos, capítulo 9, capítulo 10 ao 35, enfatizando a inclusão de todas as pessoas no plano redentor. Lucas cumpriu brilhantemente sua missão de anunciar o propósito divino para a humanidade, destacando que a graça alcança todos os povos. Vamos a alguns exercícios para fixação. Qual era a nacionalidade de Lucas? Lucas era sírico de Antioquia, portanto, um gentil. Muitos também acham que ele estava lá em Atos capítulo 13, quando menciona Lúcio. Alguns acham que ali pode ser Lucas. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição da nossa revista da Central Gospel, onde estamos tratando sobre ícones do Novo Testamento. Na próxima semana abordaremos João, o discípulo do amor, e a revelação do Filho de Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa lição e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se você já está inscrito, fale para mais alguém sobre esse canal. Aqui nós trazemos para você as lições da Escola Bíblica Dominical, lições de teologia. Todos os dias colocamos 3 vídeos por dia. De manhã uma dificuldade bíblica. À tarde para a noite um verso da Bíblia por dia, que é uma mensagem. E à noite uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva o canal, divulgue entre seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. E até a semana que vem para mais uma aula da nossa revista da Central Gospel. Amém.